Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E hoje vamos conversar com Antônio Tutilo. O Antônio Tutilo, líder há anos, há décadas do funcionalismo público, hoje preside a CNSP, Confederação Nacional dos Servidores Públicos. E com a fundação da Pública Central do Servidor, ele também assume a vice-presidência. Voltamos já já. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Hoje conversando com Antônio Tutilo. Antônio Tutilo, servidor público aposentado, trabalhou muitos anos na liderança lá na Assembleia Legislativa, com o orçamento do Estado, portanto um grande conhecedor do orçamento do Estado. Vamos falar sobre isso. E o Antônio Tutilo também é presidente da CNSP, a Confederação Nacional dos Servidores Públicos, e vice-presidente da nova central, a Pública Central do Servidor. Tudo bem, Tutilo? Tudo bem, graças a Deus. É com alegria que mais uma vez a gente está aqui, agradecendo o convite, porque a FESPESP tem esse programa há muito... Quantos anos já agora? Eu acho que estamos no programa 800 e... Pois é. Mais de uma década. Parabéns, eu acho que isso é uma iniciativa importante, essa comunicação com os servidores e com a população em geral é uma coisa formidável. Parabéns pelo trabalho. Que bom. Bom, você ficou anos na assessoria, era da liderança do governo. Liderança do governo. Do governo, trabalhando com o orçamento do Estado, exatamente, vendo o que acontecia no orçamento. Muito. E aí você como acompanhou esse orçamento da presidenta, que vem já com déficit? Você já tinha visto algum orçamento com déficit? É a primeira vez, Góes, é a primeira vez que eu vejo, porque na verdade a própria lei de responsabilidade fiscal, ela determina que haja um equilíbrio entre receita e despesa. Inclusive dá algumas definições claras sobre isso, mostrando que todos os estados e todos os municípios deviam preservar esse equilíbrio. E, com uma surpresa geral, agora o governo federal coloca um orçamento com déficit. E, na verdade, a gente tem que dizer isso claramente para a população, para os servidores em geral. O nosso governo federal está completamente perdido. Por culpa dele mesmo, por culpa de definições erradas na gestão anterior, houve mudança de comportamento incrível que agora nós estamos pagando a conta. O povo, em geral, está pagando a conta. E quando, na verdade, já a lei de diretrizes orçamentárias, que é a que define o que vai acontecer para o orçamento do próximo exercício, que seria 2016, definia um superávit de 0,7%, que representaria 130 bilhões de reais. Agora vem, como grandes problemas acontecem, vão fazer ajuste, etc. e coisa, não foi possível resolver uma série de pendências, aí vem um orçamento que, ao invés de um superávit de 0,7, acaba com um déficit, veja bem, de 0,5 do PIB, Produto Interno Bruto, o que corresponde a uma dívida, já iniciando o orçamento de 2016, de 30 bilhões e meio de reais. Isso é um absurdo, quer dizer, não é possível que agora, com a grita geral e dizendo agora vocês colocaram o problema para o Congresso, quer dizer, a obrigação é do próprio Executivo fazer um equilíbrio. Temos que cortar despesas. O governo diz assim, eu vou cortar na carne, e não está cortando na carne,
39 ministérios, secretarias, cargos comissionados, só no governo federal, 26 mil cargos comissionados. No Congresso, 15 mil cargos comissionados. E tantas coisas que se fazem aí e que não se cortam, viagens, patrocínio, uma série de coisas que não se cortam. Agora, o povo é que tem que cortar, o povo é que tem que pagar por tudo isso e, na verdade, a gente não vê uma atividade clara com todos os impostos. O Brasil, Gózi, é o país que mais cobra impostos no mundo, quase 40% de carga tributária. Então, na verdade, o povo está pagando por isso e não recebe em troca nada, porque a gente tem uma educação péssima, a gente tem uma saúde horrível, tem uma segurança que não é segurança para ninguém, um transporte que prejudica a população como um todo. E aonde vai nosso dinheiro? Vai na corrupção, vai na roubalheira incrível que está acontecendo no país inteiro. E ainda bem que nós temos instituições funcionando, como o Ministério Público, como a Polícia Federal, como a Procuradoria, e na verdade, desde o mensalão, estão começando a modificar um pouco as coisas, e estão começando a prender, né, aqueles que precisam ser presos. E agora, não satisfeito com o mensalão, tem o Petrolão, né, para invadir ainda mais a corrupção e mostrar que eles conseguiram destruir a maior empresa brasileira que é a Petrobras. Então isso não pode continuar, isso precisa ter um basta, o povo está cansado e o povo precisa de respostas imediatas. Tutilo, eu fico até pensando o seguinte, na verdade é o que acontece com o servidor público, né? Como ele não tem reposição salarial, quando ele recebe o salário já está em déficit. Claro. A presidente fez igual, chamando em déficit. Mas uma coisa interessante ainda, antes da gente falar aqui do Estado de São Paulo, será que isso, eu fico pensando às vezes, não foi uma forma da deputada, da presidente mexer com o Congresso? Porque o Congresso tem verba para isso, verba para aquilo, aumento disso, aumento daquilo. E ela diz assim, bom, se tem que cortar, corta vocês, corta tudo de vocês. Você acha que não? Pois é, a propósito, você colocou bem um problema, Gózi, e hoje eu estava vendo uma notícia na internet em que dizia o seguinte: a cada reunião do Congresso noturna, o Congresso gasta R$1 milhão. R$1 milhão em cada reunião noturna. Por quê? Porque ele convoca 2.500 funcionários e paga a hora extra para esses funcionários. Nem todos ficam até o final, uns 500, 250 ficam até o final, mas todos ganham hora extra. Então, aí vai mais, será que não dá para cortar? Dá para cortar. Corta vocês. Claro que dá para cortar, corta vocês, né? E na verdade, o que existe hoje é uma guerra política entre o Congresso, Câmara e Senado e o Executivo. Quer dizer, na verdade, a Dilma, que já não tem credibilidade, o governo que não tem credibilidade, o Congresso faz o quê? Ataque. Ataque, só que às vezes de uma forma responsável e às vezes de uma forma irresponsável. Então o que eles estão querendo é ter uma destruição, quanto pior, melhor, né? Na verdade, o povo não merece isso, o povo precisa de estadistas, o povo precisa de pessoas que verifiquem o que é melhor para a população e não o que é melhor para este partido, para aquele partido, o que é melhor para esse deputado ou para aquele deputado, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e todos os penduricalhos dentro do Executivo que acontece e que não são resolvidos, né? Esse é o grande problema. E quando você fala no Estado de São Paulo, Gózi, nós participamos de uma audiência há poucos dias sobre o orçamento de 2016. Por incrível que pareça, nós vamos discutir um orçamento que sequer foi encaminhado para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Aí fizeram uma audiência. E eu disse, mais uma vez estamos aqui, não conheço o orçamento, mas quero dizer que, mais uma vez, o servidor público está sendo esquecido, está sendo prejudicado, porque não tem nenhuma diretriz que diga ao menos cumprir o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, quando diz claramente que
necessariamente, e no mínimo, ele fala no mínimo, a inflação do período teria que ser reposta. E nem isso acontece, Góes. Não acontece e nem, na verdade, nós temos em São Paulo uma data base, março de cada ano, e não acontece nada. Quer dizer, nós aprovamos uma lei e não levamos. Não levamos por quê? Porque chega em março e não acontece nada. Chega em março e não há nenhuma reposição, não há nenhuma reserva, nenhum aumento. Então, isso, o servidor público cada vez mais está sendo esquecido, cada vez mais está sendo desvalorizado, e isso é um pecado incrível, que dizia um jornalista amigo meu, e ele tinha razão quando ele dizia: em cada ação, em cada atividade que o Estado realiza, tem a mão do servidor público. Sem o servidor público, o Estado não faria absolutamente nada. As grandes componentes do serviço público, saúde, educação, segurança, transporte e todas as outras, precisa do servidor público. E o servidor público não é valorizado. O servidor público não lhe dão condições de trabalho. Na verdade, o povo, e isso é que nós temos que fazer muito daqui para frente, não só na FESPESP, na Confederação, agora na Pública, esse é um dos objetivos, é conversar com a população, mostrar para o povo que, na verdade, desde a época Collor, quando ele disse dos marajás, e o servidor público foi denegrido, desvalorizado, foi chamado de vagabundo, e na verdade o povo não, o servidor não tem condições de trabalho. Eu estive agora, Góes, numa delegacia de polícia, porque houve um problema ligado à Confederação, que eles estavam culpando e nós não tínhamos nenhuma ligação, e nós fomos fazer um boletim de ocorrência. A escrivã me disse assim, me mostrou uma pilha, tinha 700 processos só para ela. E ela disse, como é que eu vou trabalhar? Mas isso acontece na saúde, quando não tem remédio, acontece na segurança, quando não tem pessoas para trabalhar, acontece na educação, quando os professores não são treinados, não são formados adequadamente, e o povo é prejudicado. Só que o povo não vê que quem não colocou condições de trabalho foi o governo, e ele culpa o servidor público. Sempre o servidor público, na hora daquele guichê, ele é o responsável por tudo. E o povo precisa entender que não é bem assim. E nós temos que começar a mostrar para a população que quem não coloca condições, quem não dá uma valorização, é o governo em todos os sentidos. Pois é, falando aqui do Estado de São Paulo, por exemplo, não é só a questão de reposição salarial, né? O governo dizendo que caiu a arrecadação, o governo do Estado de São Paulo, você vê, que está criando problemas no hospital do servidor público, né? Está acabando com os convênios com médicos no hospital do servidor público. Na São Paulo Previdência, a falta de admissão de novos funcionários está atrasando o trabalho. Como é que você vê isso? Como é que o governo no Estado de São Paulo, inclusive, trata o seu servidor? Pois é, você colocou e lembrou de um problema importante, porque sempre existe uma justificativa para não colocar recursos nas áreas importantes. Você citou o IANSP, o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público, né? Então, é uma prioridade ou não é uma prioridade? O IANSP, o hospital, é na verdade o plano de saúde do servidor, que não consegue ter plano de saúde. O plano de saúde é muito caro, então ele precisa do atendimento no hospital do servidor. E o que acontece? O hospital, as reformas do hospital, que são importantíssimas, estão paradas. Por quê? Porque o governo não colocou recursos lá. E não adianta justificar que nós estamos em crise, porque sempre existiu alguma desculpa para não colocar recursos. Agora é a crise. Mas nas crises nós temos necessidade de dar prioridade. E a prioridade onde que é? Se fala tanto nos discursos, na hora das eleições, que as grandes prioridades são saúde, a educação, a segurança, e quando nós vamos ver o orçamento, ele é bem diferente. Quando vamos ver corte, agora nos cortes também implicaram nos cortes da saúde, a educação, a segurança, que são cortadas. E o hospital do servidor? Meu Deus do céu, há quanto tempo se pleiteia que o governo coloque os 2% iguais ao que o servidor
coloca como contribuição, né? Então, a parte do empregador, é importante que ele coloque 2%. Quantos anos vamos solicitando isso e nada acontece? É preciso que o governo coloque 2% para o Hospital do Servidor, porque isso facilitaria convênios em todo o interior do estado e faria com que as pessoas não viessem aqui para a capital e interferissem no funcionamento do próprio hospital central, que é aqui em São Paulo. Então é preciso, até se pensou, conversamos até com o superintendente do IANSP, Latifi, e uma das propostas era, olha, o Estado ficar com a folha de pagamento do servidor público, lá do Hospital do Servidor. Então isso resolveria o problema. E já foi até solicitado ao governador, que ficou de estudar a proposta, mas até hoje não se resolveu. Trabalha, na verdade, pelo desmanche, pelo jeito do IANSP, né, do Hospital do Servidor. Nessa coisa toda que está acontecendo, a presidente, um grupo defendendo, um grupo criticando, fala-se na sede da presidência, não se sabe aí quem assumiria, se ia resolver a questão, que seria o vice-presidente. Como você vê a situação do Brasil para 2016? Olha, a situação é preocupante. Eu acho que há muito tempo nós não estávamos numa situação tão complicada como essa que nós estamos atravessando. Porque existe uma crise econômica, né? Existe uma crise política violenta, existe, acima de tudo, uma crise de credibilidade. O governo perdeu a credibilidade. Então, o povo já não acredita nas coisas que são, porque cada dia se altera alguma coisa. Cada dia diga assim, olha, agora é superávit, depois é déficit, eu corto isso, depois eu corto aquilo, e depois eu quero voltar a CPMF, mas aí volta atrás. Enfim, é uma balbúrdia incrível e não há um planejamento adequado, e há até complô, se dizem, quando na verdade o ministro da Fazenda quer fazer um ajuste, que eu acho que é necessário, e para depois melhorar, mas aí tem um grupo que não quer, no próprio governo, no próprio partido que é do governo, é contra aquilo que o ministro da Fazenda quer fazer. Então, e o próprio vice-presidente colocando alguma coisa assim desse tipo, olha, tem que ter alguém para reunir e ter credibilidade, mas ele não mencionou que era o presidente da República que tem que fazer isso. Quem sabe ele estava querendo dizer que era ele, né? Então existe uma guerra interna que só prejudica a população. Então a preocupação é muito grande, nós temos que adotar, e o Congresso tem que haver. Aliás, houve até um empresário, o Abílio Diniz, em que ele disse, uma das coisas que ele comentou, ele disse assim, precisava colocar Fernando Henrique, o Lula e o Temer numa sala, deixarem discutirem. Ele já eliminou a presidente da República. Ele eliminou o presidente da República. Quer dizer, então nós estamos numa situação delicadíssima e, na verdade, nós temos que ter as pessoas, os partidos, os políticos precisam pensar no benefício do país. E nós não estamos enxergando isso. Nós estamos enxergando que cada um pensa no seu benefício próprio, cada um pensa no seu partido, cada um pensa no futuro, quando na verdade ele pode ganhar alguma coisa em cima disso. Isso nos preocupa demais e é preciso que haja uma movimentação. E o povo, acho que o povo está começando a querer participar. E é preciso que o povo participe. O povo é o grande responsável por tudo isso. Nós que votamos, nós temos que começar a mostrar o nosso valor e não colocar mais essas pessoas que não defendem a população, que defendem o seu bolso. Nós temos que votar com consciência e começar a mudar esse estado de coisa daqui para frente. Bom, o Trutilo fala no voto consciente, votar com consciência. Uma coisa que a gente sempre defendeu muito aqui nesse programa. E é em razão disso também que surge a Pública,
uma central do servidor. Vamos conversar com o Tutilo agora sobre essa questão do voto, sobre essa questão do voto consciente e sobre a pública, o que é e o que pretende a pública. Mas o nosso programa de hoje está terminando, portanto, ele vai estar aqui com a gente no próximo programa, exatamente falando desses assuntos. Fiquem agora com o nosso noticiário. Com informações do diretor de imprensa da FESPESP, Silvio Miceli, confira agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. O governador Geraldo Alckmin assinou, no começo do mês, decreto que amplia de 60 para 96 meses o limite de parcelas para o empréstimo bancário consignado a servidores públicos do Estado de São Paulo. A medida beneficia diretamente mais de 1 milhão de funcionários públicos estaduais, o que permite a obtenção ou renegociação de empréstimos consignados com parcelas menores e mais ajustadas ao orçamento de cada servidor. O decreto prevê a inclusão de órgãos da administração pública estadual como entidades habilitadas a serem consignatárias, a exemplo dos bancos. Com isso, o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, IANSP, poderá efetuar a consignação de descontos oferecidos por meio de seu cartão de benefícios do servidor. A ampliação permite ainda a portabilidade do crédito consignado, conforme norma do Banco Central do Brasil. O servidor pode, de acordo com sua conveniência, escolher o banco com o qual fechará a operação de crédito, assegurando taxas e condições que considerar mais favoráveis. A possibilidade das instituições bancárias utilizarem a folha de pagamento do Estado para amortizar empréstimos financeiros ou financiamentos realizados pelos servidores públicos foi estabelecida pelo Decreto número 60.435, de 13 de maio de 2014. Com base na norma, foram credenciadas 19 instituições bancárias autorizadas a conceder crédito consignado. Ainda na esfera do Palácio dos Bandeirantes, o governador Geraldo Alckmin baixou um decreto que promete ser polêmico. O decreto 61.466, de 2 de setembro, veda a admissão e a contratação de pessoal, bem como o aproveitamento de remanescentes de concursos públicos com prazo de validade em vigor, no âmbito da administração pública direta, das autarquias, inclusive as de regime especial, das fundações instituídas ou mantidas pelo Estado e das sociedades de economia mista. Muitas representações do funcionalismo já se manifestaram contrariamente à proposta. Vedar a admissão e a contratação de pessoal certamente colaborará para ampliar o desmonte do serviço público paulista, já tão carente de novos profissionais, inacessível piora na prestação dos serviços públicos ao cidadão, que paga elevados impostos sem que tenha em contrapartida a efetiva qualidade de serviços essenciais, como educação, saúde, transportes, segurança, entre outros. Cidadania e Serviço Público, há 16 anos no ar, de forma ininterrupta, sempre levando tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. Visite o novo site da FESPESP na internet, adequado às novas tecnologias, e as redes sociais Twitter, Facebook e Instagram, para você acompanhar tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. Além disso, você poderá assistir às mais recentes edições do programa Cidadania e Serviço Público na rede mundial de computadores. O endereço você já sabe, é o www.fespesp.org.br.
Para entrar em contato, você liga para 11 3104 3836, manda mensagens para o e-mail fespesp@fespesp.org.br. E sempre lembrando que, além da TV aberta, você pode acompanhar o programa Cidadania e Serviço Público na internet, em nosso canal no YouTube, no bit.ly/TV Fespesp, e assista ao programa em qualquer lugar do mundo. Uma boa semana a todos e até o próximo programa. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Um programa feito para você, servidor público, feito para você, cidadão que paga impostos, para discutir com vocês cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.